Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da ICL. E hoje eu estou aqui nós estamos em trinca aqui, né? Estou aqui com o meu amigo Guilherme Amaral. Tudo bem, Xará? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem, Dinali? Por aqui tudo certo, graças a Deus. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo certinho, Xará, graças a Deus também. E nós estamos aqui hoje, um debutante aqui, né, Xará? Um estreante aqui em Plantcasts, né? Nosso outro colega também, Xará, né? O pessoal vai ficar maluco aí, né? Guilherme Zatti, Guilherme Amaral, é muito Guilherme nessa ICL. Mas estamos aqui também com o Guilherme Zatti. E aí, Zatti, como é que tá as coisas? Tudo certo? Ô, Dinali, tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Para quem não sabe, o Zatti é nosso consultor de desenvolvimento de mercado aqui do sul de Minas, após o abandono aqui do nosso querido amigo e irmão Guilherme Amaral, que foi passar para coordenador de desenvolvimento técnico, né? Então, nós estamos aqui com o Zatti, mas estamos muito bem representados aqui hoje, os três Guilhermes, para falar de um assunto que é muito legal para quem gosta de café. É apaixonante, né? Nós estamos aqui trazendo hoje nada mais, nada menos do que o Silvio Leite, que é um dos principais cuppers aí do mundo, né? É certificado pela Specialty Coffee Association of America e é um dos principais juízes da Brazilian Specialty Association e também do concurso de qualidade da Coffee of Excellence. Então, o Silvio, muito obrigado, né, por estar aqui conosco nesse Plantcast mais do que especial, com muito cafezinho, né? Banhado a muito café. E aí, Silvio, tudo bem? Tudo bem, obrigado, gente. É uma alegria imensa estar com todos vocês. Todos os Guilhermes estão aqui juntos para a gente trabalhar, então vai ter bastante coisa para a gente contar. Nessa entrada, Dinali, você sabe que o Cup of Excellence foi criado no Brasil, né? Foi uma ferramenta criada aqui e da onde eu tive incluído em todo esse processo, incluindo aí os protocolos de prova de café, que foi a forma que nós encontramos para poder reconhecer atributos positivos da bebida de café. Porque até então nós tínhamos uma separação assim, você é duro para melhor ou duro riado rio? E é muito pouco para você entender sobre uma bebida tão complexa como o café, né? E aí tinha já nos livros e tudo isso muito bem mencionado, que tinha estritamente mole, duro, riado, rio, mas muito raramente nós tínhamos uma bebida mole ou estritamente mole. Portanto, tudo que era duro para melhor vai no mesmo balaio, vai no mesmo saco e no mesmo preço, né? E as coisas não podiam continuar daquela forma. Mas durante isso aqui eu posso contar essas histórias que eu acho muito interessante, que desde 1991, 92, quando a BSCA se deu início, né, lá com aqueles produtores de café, tinha terminado o IBC, terminou toda aquela fase de intervenção governamental no setor, como também foi de álcool e tudo isso, mas que não vem ao caso agora. E aí os produtores precisaram tomar uma providência de como apresentar esse produto, como que eu vou fazer, aonde eu vou entregar. Só que quando a gente foi começar a entregar os produtos no Brasil é sempre tido como grande volume, né? Como grande fornecedor. Então a gente sempre... Não tinha qualidade, né? Não tinha qualidade. E não tendo qualidade, aí como que você não tem reconhecimento, como que você vai valorizar? Então, vamos trabalhando, vamos em feira, vamos em mil processos de apresentações em embaixadas, em cafeterias, que começou a surgir toda essa linha dos cafés já diferenciados. E nós tínhamos na mão um preparo diferenciado. Até surgir, de 97 adiante, um programa chamado Projeto Gourmet, que foi também um subsídio que veio através da OIC, da Organização Mundial do Comércio. Todo contribuiu com uma pequena taxa aí, que veio através da BFCA, na altura da direção do Marcelo Vieira, e a gente começou um programa de qualidade com na altura tinha dois consultores internacionais, que era George Howell e Suzy Spindler, que logo depois adentrou mais dois. Um chama-se Alf Kramer, que é o norueguês, e um chamado Hidetaka Hayashi, que veio do Japão. E a gente começou a selecionar cafés muito melhores e mandar para fora. Mas só que o resultado nessa primeira fase não foi tão bom.
fez assim, Silvio, o café é bacana, mas não é tão diferente. Aí a gente falou assim, estamos fazendo alguma coisa errada, porque isso aqui é muito diferente. Vamos fazer de novo, vamos agora separar isso na safra seguinte, 98. Nós vamos separar, mas nós vamos apresentar isso nós mesmos para esses compradores. E assim fizemos. A gente foi, torrou, mas só que na hora da provar a gente pediu para que eles trouxessem os produtos deles e nós fechamos as amostras, a cega, que nós chamamos de blind taste. A hora que nós deixamos a cega, aí sim emergiu as qualidades que nós estávamos tentando demonstrar. Tem qualidade muito mais limpa, mais rica, mais complexa em atributo. Pronto, aí foi dado um passo importante e nós começamos, então, em 99, a primeira competição de café. E aí o detalhe engraçado assim, aqui, nós começamos uma competição que na altura só tinha da Ilha Café, mas que na Ilha Café era só para a empresa deles. A gente queria fazer uma competição aberta para tentar descobrir mais produtores e apresentar ao mundo esses cafés. O bacana é que quando a gente fez o primeiro concurso, a gente recebeu 342 amostras, mas nós não tínhamos ferramenta para separar. Nós não tínhamos, ou seja, um formulário de prova de como ajustar. Então, enquanto foi separar, porque eu fui responsável por essa etapa, foi separar cafés defeituosos, não defeituosos, dos mais docinhos, foi fácil. Mas depois é como categorizar. E aí, para não ficar agora um monólogo, eu vou deixar aí, porque aí começou uma etapa muito importante, que foi a descoberta dos cafés, ou seja, de como ranquear os cafés no mundo, que é o grande formulário até hoje que existe. Ô Silvio, muito bacana você falar isso aí, eu acho que até pegando um gancho aí, então você contou para nós o início da Cup of Excellence, né? E aí já aproveitando, a gente já uma das perguntas que a gente ia fazer era exatamente isso, né? O que é o Cup of Excellence e a importância que é esse concurso para cafés especiais do Brasil, né, e do mundo também. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente roda no campo, tem muita gente ainda que não sabe o que é. Acho que é fundamental para o pessoal saber o que é isso. Que bom, deu uma adiantada boa então na pergunta, que bom. Então, o Cup of Excellence veio e ele busca reconhecer e valorizar o produtor, né, todo o trabalho bem feito. Mas só que ele foi criado, então, quando se criou esse formulário de prova, uma das coisas que foi importante foi treinar os provadores. Tudo bem, então, tem bebida limpa, que todo mundo, vamos dizer, já tinha isso como conceito. Mas sweet, o doce, né? O doce tanto nos paladar, como também no retrogosto. Então, tem dois tipos que você pode analisar. Depois, acidez. Que tipo de acidez tem? Não é da intensidade, mas da qualidade de acidez, né? Que tipo de sensação na boca, o corpo, né? Ele é intenso, mas ele é de qualidade ou não? Então, são esses parâmetros que, na verdade, quando se iniciou lá e nós iniciamos no Brasil, nós precisamos voltar a requalificar os provadores. Ou seja, nossos colegas todos, a gente se juntava para voltar a fazer uma reavaliação de conceitos de bebida. Aí nós tivemos que melhorar também o conceito de torra. Como que eu tenho que extrair o melhor conceito de torra de um produto, de café? Porque tem cafés aqui produzidos e muito finos, com 600 metros, mas também com 1.500. E são perfis totalmente diferentes. Mas na altura, nós estávamos ainda tudo no mesmo pacote, no mesmo saco. Nós tivemos que começar a desenhar isso também aqui para o Brasil e também para o mundo. Então, aí começou muito estudo de torra e também para poder ser adequadamente avaliado. Então, ou seja, resumindo uma longa história, essa ferramenta do Cup of Excellence, ela veio e contribui muito, muito, muito para você conseguir fazer uma valorização do café. Por exemplo, imagina que quando começou todo isso daí, o primeiro ano ganhou um café entre o Cerrado e o Sul de Minas. Estava na expectativa. Mas no segundo ano, em 2000, ganhou a dona Ceci, uma mulher produtora, mas pasmem, da Zona da Mata. Não era Matas de Minas ainda. Então, vê a quebra de paradigma. Disseram assim, esse grupo de provadores aí, ou tá maluco ou não sabe provar. E aí, calma, gente, calma. Nós também provamos tudo à cega, não sabemos, vamos olhar, vamos ver, né? Não se produz. Aí outros concursos logo adiante continuou fazendo isso. Mas logo em seguida, eis que surge Mantiqueira, que não tinha sozinha.
né? Eis que surge uma Piatã, Chapada Diamantina, que tem 18% dos prêmios. Eis que surge Araponga e toda aquela faixa ali. Agora, um pouco mais tarde, vem o Caparaó. Então, eu estou dizendo que, essa ferramenta foi essencial para descobrir produtores e regiões. 3, reconhecer para valorizar. E aí, como terceiro grande elo, vem o comprador. Porque se a gente faz tudo isso aqui, mas a gente não tem compradores nacionais, que hoje tem bastante também, mas naquela altura todo mundo só mirava, a gente só mirava os compradores internacionais. Eles também vieram. E aí não foi só as grandes traders que começou a cheirar o negócio. Na verdade, o grande impacto foi dos menores, foi do médio e do pequeno. E o pequeno falava assim, se não fosse esse programa e essa ferramenta, nós não teríamos acesso a vocês, aos pequenos e médios também que estão fornecendo esse produto. Então, você vê que foi quer dizer, não foi pensado em tudo isso, mas depois, na própria evolução do programa, teve um sistema de que todos os elos estavam ganhando e estando felizes. O produtor com reconhecimento, nós como técnicos e provadores com muito mais conhecimento, desde a torra até o produto final, o importador, torrador ou comprador nacional tendo acesso a mercadorias que ele não tinha antes. E a coisa fluiu e tem fluído bem. Então, essa é a importância. Aí fala assim, como foi bater isso nos outros países? É importante que se diga, o Brasil, através da BSCA, doou esse programa, ajudou a criar esse programa numa organização não governamental, sem fins lucrativos, nos Estados Unidos, que está em Montana, chamado a Cup of Excellence, ou agora, atualmente, Alliance for Cup of Excellence, chama-se ACE. Então, esse é um resumo da história aí do Cup. Sim, é muita informação, né? Quando a gente pega o criador, assim, a gente realmente vê o entusiasmo aí na voz, né? A gente está aqui te vendo, mas o ouvinte aí não vai estar tendo essa imagem, mas podem ter certeza que o olho está brilhando do Silvio de tanto amor, de tanta paixão nessa longa história aí, feita de forma bastante resumida, né? Silvio, assim, aqui a gente tem uma gama muito grande de produtores, consultores, ouvintes mesclados de forma geral. Eu, como um produtor, pequeno produtor ou como consultor, é fácil entrar no Cup of Excellence? Como que faz? Teria alguma assim, especificidade para poder participar? Não, é um concurso aberto, todo mundo pode ou não, é só uma categoria? Eu, como indústria, como que eu faço para poder estar junto de vocês? Seria muito mais nesse sentido a pergunta. E aí, já aproveitando, né, que é um concurso de qualidade, você já falou um pouquinho de torra, eu queria que você abordasse aí para os nossos ouvintes também que nós brasileiros somos acostumados com aquela torra de café preta, né? Café forte. E queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí como que foi essa seleção de torra para chegar no Cup of Excellence. Fantástico, muito bom. Então, vamos lá. Nesse processo todo dos cafés e do concurso, que é através da BSCA aqui, é um concurso livre e sem custo. Todos os produtores de cafés arábicas do Brasil, estou mencionando a arábica, que ainda não tem um Cup of Excellence para robustas. Ainda não tem, porque são através de outros concursos. Eu até acredito que possa existir daqui a pouco. Mas sendo um produtor de café arábica de qualquer parte do Brasil, você pode participar sem custo nenhum, você observar as datas para o envio das suas amostras, né? Que pode ser café natural, café cereja descascada, café despolpado, ou que tenha tido fermentado, mas fermentação só com leveduras de café, só coisa de café, não é admitido nada que seja extra café. Tipo baunilha, colocar aí... tem gente que põe mel, tem gente que põe um pouquinho de canela, não é? Ou seja, sem esse tipo de sabores extras, porque, na verdade, aí fica um saborizado, não é café, né? Mas é livre para todo mundo. Então, o concurso é feito, normalmente as amostras são recebidas no mês de setembro, livres, e tem uma fase que chama-se pré-seleção, todas as amostras são provadas, depois em torno de algo de 120 a 140, 150 amostras, passa para uma fase que é a fase 2, essa fase 2 prova-se tudo isso e traz para um volume de 40 melhores lotes do país, que esses 40 lotes vão ser submetidos
a grupos de jurados no mundo inteiro, né? Lá na Austrália, Oceania, na Ásia, através de Japão e Coreia, às vezes China agora que está adentrando muito, sempre com alguns escritórios que fazem isso na Europa e também nos Estados Unidos. Então, são um grupo de provadores que estão em distintos lugares distintos e que provam esses cafés, ranqueiam, dão nota, e a nota de todo mundo é que você elege o melhor. Então, vale muito a pena, porque você fala assim, nossa, mas essa trabalheira toda para tão pouco café, nós precisamos ter cafés exemplares que possam puxar toda a cadeia. Ou seja, todo o sistema deve ser feito de uma forma que você tenha aqueles cafés de referência, os embaixadores. Falam, o melhor, o supra-sumo eu tenho aqui. Porque através desse, quando o cara descobre lá que você está no sul de Minas, você está no São Paulo, na Mogiana, em qualquer lugar, você fala, nossa, lá no Campo da Excelência eu provei um café dessa região fabuloso, né? Então você tende a buscar mais nesses lugares. Então esses negócios se expandem para outros lugares. Então é muito interessante como você ramifica e para toda a cadeia esse processo. E a segunda pergunta da torra, que é muito boa, né? Rapaz, como torra, gente, como é muito personalizado. Nós aqui, por uma gama extensa de café, nós temos o hábito de uma torra mais intensa, ou seja, mais escura. Isso não quer dizer sempre que a torra escura é para esconder defeitos, né? Não é sempre assim, não. Então, nós temos esse hábito porque, para nós, café faz parte de alimento. Ou seja, hoje o trabalhador brasileiro, grande classe de massa brasileira, toma o café como parte da comida, porque já sai de casa com garrafas térmicas, ou no trabalho já tem. Então, são cafés que tem que ter qualidade e tem que ter acessibilidade de preço. Então, nós temos hoje um volume muito grande desse café. Essa torra, normalmente, é mais escura e ela traz maior rendimento para quem estiver fazendo. Aí, quando você muda um pouquinho, vai para essa categoria mais dos cafés especiais, que são cafés que têm mais, ou seja, um volume de atributos, que você pode perceber, às vezes, um pouquinho de rapadura, um pouquinho de mel. O gosto é café, não tem nada de adição. É isso naturalmente. Então, quando você proporciona uma torra um pouco mais leve, mais amarronzada, não tão preta, ela fica com esses sabores mais evidentes. E também a moagem um pouquinho mais grossa, não uma moagem muito fina. Então, isso muda muito a extração. Isso eu estou falando em termos de Brasil. Mas vamos lá, mundo afora agora. Austrália, ninguém torra o café tão escuro, mas é um hábito, é o país deles, né? Japão, nós temos os dois, mas nenhuma tão escura quanto o Brasil. Mas nós temos os dois tipos de torra. Coreia, a maioria muito mais clara do que escura. Então, você vê a diversidade para onde vai. Os expressos italianos, esses também não tão pretos ou tão escuros como as torras brasileiras, dos extra fortes, mas num ponto que eu vou dizer assim, aquele ponto de chocolate mais, aquele chocolate escuro, né? Naquele ponto ali é que se faz um grande volume de café expressos mundo afora. Então, depende um pouco da aplicação de cada produto para cada tipo de extração, ou seja, se for para expresso, se for para filtro, se for para uma prensa francesa, das diversas maneiras que você pode extrair. Então, nós temos uma diversidade imensa. E outra coisa bacana aí, os jovens estão pedindo muito café diferente. Isso aqui no Brasil. É impressionante como o grupo de jovens estão pedindo, gente, o que tem de novidade aí? Então, isso é muito bacana. Ô Silvio, excelente explicação. Acredito muito isso por o café ser tão apaixonante, né? O café, em todas as suas cadeias, a gente consegue fazer modificações e ter uma gama muito grande, né, de curiosidades, de tipo de café. Cada café a gente consegue potencializar ele de uma maneira, né? Então, excelente explicação, Silvio. Muito obrigado por contribuir. Ô Silvio, e dando sequência, né, gostaria de saber um pouco da história da sua vida até você chegar aí no café, né, até chegar no café especial. Você já deu uma abertura muito boa para a gente aí como um dos criadores do Cup, né? Então, assim, como que foi a sua chegada no café? Como você tá até chegar a ser árbitro de concursos internacionais, né? Gostaria de saber um pouco também quais concursos você já participou, quais países, né? Porque o café hoje é uma cultura, né? Vamos assim dizer. Então, fala um pouco para a gente sobre essa história de vida para a gente. Pronto, vamos contar sim, vamos contar um pouquinho. E tá bacana, eu gostei bastante das perguntas. Aí o Guilherme Souza agora mandou bem também, porque as perguntas que a gente mais ouve muito é:
E aí, você toma com açúcar ou sem? Aquelas curiosidades assim, né? E todo mundo fala assim, gente, como que você gosta? Vai lá curtir, toma. Ah, mas pode, então pode, se você gosta. Agora, se você me perguntar assim, como que eu faço para ir diminuindo? Né? Eu vou dizer assim, ó, tira um pouquinho de açúcar cada vez, que você testa, né, e vai subindo. Bom, eu venho do interior, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Santa Adélia. Né? É uma pequena cidade, quem não conhece fica na região ali, perto de Catanduva e São José do Rio Preto, Ribeirão Preto do outro lado. Então, naquele pedaço ali. Então, eu sou nascido ali e na altura tinha bastante café. Mas minha família não vem de produção de café. Eu fui trabalhar junto com um irmão e um primo, ainda muito jovem, estudando e fazia o trabalho um pouco de ajudar numa lote, tipo office boy, essas coisas para ajudar, e estudava. E eu fui numa empresa que trabalhava com café e amendoim, né, que comercializava isso, comprava dos produtores. Essa foi minha primeira entrada ali, e fazendo isso, eu fui estudando ainda no nível médio, tudo isso, para poder ajudava um pouco a família e também era divertido, porque eu estudava e fazia esse trabalho. E essa pequena empresa, esse foi um lance assim de muita, acho que teve muita sorte, acho que Deus abençoou muito. Essa pequena empresa, uma pequena cidade no interior de São Paulo, foi comprada por uma multinacional italiana, né? E que era uma dos top 5 do mundo na comercialização de café. E decidiu ali fazer uma central de produção e de exportação de café. E foi muito bom porque eles aproveitaram o pessoal que estava ali. Eu, quando era muito garoto, não tinha nem 18 anos quando tudo isso aconteceu, imaginei assim, já tenho um irmão, em multinacionais essas coisas não ficam com família. Mas quando você é jovem, você está louco para seguir a vida, não, né? Mas eu completamente apaixonado pelo café, porque quando o dono dessa pequena empresa aqui que eu trabalhei, ele me levava muito nos exportadores que estavam localizados em Catanduva, e para eu conhecer as primeiras xicrinhas de café. Quando eu vi aquilo, eu falei, que delícia isso, né? E eu fiquei um tanto desconfiado se eles realmente conseguiam captar a diferença de uma xícara para outra naquela velocidade. Eu olhei e falei, será? Mas menino, fica quieto, né? Não me expus também, não. Mas o profissional falou assim, ó, experimenta um pouquinho, testa. Eu vi que tinha diferença, mas não sabia dizer o quê, né? Mas aquilo entrou na alma ali, falei assim, gente, eu adoraria fazer esse trabalho, né? E comecei, por curiosidade, já na recepção da pequena empresa, que não tinha sala de prova, não tinha torrador, nada disso, mas cheirar o produto verde para tentar descobrir as diferenças. E aí, eis que eu separei um pequeno lote que veio de uma região que é de Pedregulho, próximo ali da Mogiana, né? Franca, e veio de uma família, foi a família do ex-governador Quercia, do pai dele, Otávio Quercia. E quando isso chegou ali, eu percebi que aquilo era mais melado, mais docinho. E separei de Tuller, assim, mas muito mais por intuição do que outra coisa, com que eu já tinha ouvido ali e lendo um pouquinho. E não é que os cafés deu diferença, não? E o dono, né, um dos meus mestres, ele falou assim, como é que você separou isso? Eu falei, o cheiro e tudo isso é diferente. Então começou esse interesse muito grande, e lendo tudo que aparecia em café. Quando comprou a multinacional, então eu costumo dizer que sorte é quando a oportunidade bate a oportunidade bate na porta de alguém que está preparado. É um pouco engraçado isso, porque nessa altura os italianos tinham dificuldade para começar até de comunicação, porque é próximo, mas não conseguia se entender tão bem. Mas tinha os brasileiros que vinham já nessa empresa. Mas ninguém com experiência de campo de café cereja, de café em coco, porque era a experiência de produtor. E quem sobrou lá era o garoto. Segura o garoto, porque tem que trabalhar. E multinacional, como vocês sabem, usualmente tem salários diferenciados, pagam bem. Então, para nós, foi excelente. E aí que começou uma jornada já muito mais séria, mais intensa, porque veio muito mais oportunidades, muito mais profissionais já de outro volume, de outro nível de capacidade e também de organização, que foi uma grande, grande escola, uma tremenda faculdade. Então começou tudo isso aí. Então, quando eu comecei a ser treinado, eu pedi para ir para a seção da área técnica, né? Continuei atendendo os produtores da região. E aí, mais tarde, comecei a viajar um pouco o Brasil para conhecer um pouco mais do que acontecia no Brasil, né? O que acontecia no sul de Minas, que é muito café, Mogiana, mas depois Espírito Santo, muito café canéfora, robusta, né? Que a gente tinha que começar a entender sobre esse departamento. Então, abriu muito esse leque de conhecimento.
Um pouquinho mais tarde, e estou falando já com 24 para 25 anos, essa multinacional abre um espaço para eu ir para a Europa, para ir para Genebra, para, na verdade, começar a tomar conta da sala de provas de qualidade mundial deles. Porque eles queriam ter um profissional que pudesse entender de todas as qualidades. E, no fundo, eu era doido para ser esse profissional, doido. Tinha uma vontade imensa que eu ouvia falar, mas eu entendia um pouco de Brasil, mas imagina alguém entender do mundo. Isso era apaixonante. E aí, volta e meia, eu via nas reuniões, né, de todos os diretores, não, esse cara ainda não tem, né? Porque um entendia mais de Ásia, outro mais de trade com a América Central, mais de sala e de entender de sabores, assim, não. Então, surgiu uma oportunidade para ir lá para Genebra, na Suíça, e aí recebendo todas as qualidades da América Central, do nosso vizinho Colômbia, depois também de África, que é um volume gigantesco de diversidade de qualidade, e também de Ásia. Aí nós estamos falando em arábicas e robustas. Então, aí foi uma jornada de 3 anos e pouco, foi uma escola fabulosa para qualquer profissional você expandir. Quando terminou essa jornada lá, eu decidi por retornar com a família para o Brasil. E aí, entre as oportunidades aqui, surgiu uma aqui na Bahia, da onde eu estou falando agora com vocês, e eu vim para Salvador com a família, mas para cuidar de cafés em Brejões, numa empresa também do exterior, que era o Grupo Espírito Santo, produtora de café aqui, mas queria desenvolver a exportação, o mercado internacional e dar visibilidade a esse café. E lá vem eu, então, aceitei a incumbência e aqui iniciamos esse trabalho. E foi aí que eu também entrei na recém-fundada BSA. A BSA tinha 6 meses de vida, eu entrei ali para me juntar àqueles produtores ali que tinham uma ideia muito clara e muito determinada a promover os cafés do Brasil. E aí nós começamos outra jornada no Brasil, mas para mim aí, nesse momento, não digo mais fácil, mas com melhor entendimento, porque você sabendo o que tinha no Brasil e sabendo muito do que são as qualidades no exterior, você sabia que tinha muita qualidade aqui, muito interessante a ser apresentado, que era misturada, que nós chamamos de blends, mistura, então não era apresentada individualmente. Então isso ajudou eu a enxergar muito e dar apoio para promover esses cafés mundo afora, que eu faço até hoje. Silvio, você tocou num assunto muito importante, né, que é o café brasileiro frente aos cafés mundo afora, né? A gente tem grandes, vamos assim dizer, parceiros na produção do café. E assim, na sua visão, você como um expert aí na prova de café, gostaria de saber qual que você entende que sejam os diferenciais do nosso café brasileiro, né, frente aos demais cafés no mundo, quais são as características, os pontos fortes, né, que o café brasileiro tem ganhado tanto espaço no mercado internacional? Boa pergunta. Bom, primeiro, o Brasil é um grande celeiro, né? É um grande supermercado. Qualquer comprador do mundo, se você for comprador de cafés que precisa de volume e com consistência, está aqui no Brasil. Eu preciso de cafés robustos, volume, está aqui no Brasil, né? Mas eu preciso de café um pouquinho mais específico, né? Eu tenho os grandes volumes, mas eu quero cafés agora com mais atributos, mais especiais, está aqui no Brasil. Não, eu quero cafés super especiais, cafés com 88, 90 pontos, 92, de origem diferente, que eu quero contar essa história, você tem no Brasil. Então, o Brasil tem, eu entendo que é muita consistência, muita credibilidade, e o Brasil é muito, vamos dizer assim, honrador de compromisso. Então, o mercado brasileiro, o exportador brasileiro, os produtores brasileiros, né, que atendem o mercado nacional e internacional, são muito firmes, então tem uma dinâmica fabulosa. Pode notar, gente, nós estamos num mercado que todos os dias o mercado tem liquidez. Todos os dias tem um volume de negócio e é um mercado economicamente muito saudável. Então, nós temos, sim, flutuação de preço intensa. Ora, nós temos cotações que não são sofríveis, são muito difíceis. Ora, nós estamos hoje com cotações maravilhosas, muito bom, com 1.300, 1.400, 1.500 de cafés, bica corrida, e que está funcionando bem. E cafés especiais muito mais caros do que isso ainda.
Então, essa diversidade brasileira é que nos coloca assim numa evidência muito grande. Se comparado um pouco com a América Central, por exemplo, tem determinados tipos de cafés que não vão estar disponíveis, né? Também é um pouco mais engessado em preço, porque são mais cafés lavados. Então, você tem uma diferença nas aplicabilidades e preço desses cafés mundo afora. Então, o Brasil, você vem e tem, em quantidade, a qualidade diversa e também, usualmente, preços bastante interessantes para o mercado mundial. Então, isso dá uma dinâmica muito grande para os cafés produzidos aqui e que eu creio ainda, por tudo que eu tenho lido, acompanhado, mesmo com pandemia, a tendência de crescimento para esse mercado, em especial na direção dos melhores cafés, é bastante promissora. Ô Silvio, muito bacana aí Parece que nós estamos tendo transmissão de pensamento, cara, que eu já estava aqui com uma pergunta, e é justamente sobre isso, né? A gente viveu aí, né? Estamos terminando aí, graças a Deus, a pandemia, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acredita que o mercado de cafés especiais, após a pandemia, ele tende a melhorar ou ele tende a piorar? Qual que é a sua visão do mercado de cafés especiais no mundo pós-pandêmico? O que você acredita que possa melhorar ou piorar ou não? Não vamos ter nada, vai continuar a mesma coisa? Qual que é a sua visão? Nali, então, tudo que está acontecendo e tem sido confirmado até aqui é de crescimento, é de maior interesse ainda. Porque o que nós vimos, que mesmo tem grande parte, nós não sabemos ainda todo o detalhamento, estamos imaginando que possa ser, vai ter mais gente home office, né, e trabalhando em casa. O que tem acontecido? As pessoas têm comprado bons cafés para levar para casa, fantástico, né? E tem uma tendência de crescimento. Cada vez mais os cafés estão tendo uma tendência que dá muito mais prazer e você se sociabiliza muito mais com o café. Então, eu acho que essa tendência de crescimento é muito forte, né? Muito firme e vai continuar consistente ainda. Pode ver agora, além dos preços, nós tivemos 3 geadinhas, uma foi menor, mas 3 seca. Olha o que aconteceu com o mercado. Junto com isso ainda vem uma crise tremenda de logística, a gente não tinha tido a dimensão, a gente não consegue exportar. Olha as cotações onde estão. E hoje tem uma demanda muito grande, não só para o momento, como para os próximos anos. Então, eu sou muito otimista, né? Por um outro lado, eu queria abordar outro assunto assim que tem surpreendido, gente. Vocês estão nessa onda toda, nessas grandes empresas também, vocês são muito jovens. O que eu tenho percebido é cada vez mais os cafés com causa, né? Aqui no Brasil também, a busca de cafés com história, né? Da onde vem? Está vindo lá de Piatã, mas de quem? Então, isso é fantástico. Não é, por exemplo, aqueles marcos, temos aqui café do Brasil, café de Colômbia, café... Não, bacana, interessante. Mas é um pouco mais do que isso. É do Brasil de quem? É lá da Mogiana. Mas de quem lá na Mogiana? De que família? Então, essa alteração, eu acho que vai ser significativa. E diria mais, a inserção das grandes empresas nesse contexto tem ajudado muito. Muito. Dando exemplos, por exemplo, a empresa Três Corações. Tem 2 projetos que eu participo e que me dá muita alegria. Um chama-se Concurso Florada, que é um concurso destinado às mulheres produtoras do país. É um concurso ou seja, é um trabalho com causa. Então, esse concurso elege os melhores cafés, faz uma premiação muito interessante, dá liquidez da compra para elas, e o que mais importante, e um reconhecimento para ela, mas depois saem embalagens que têm a nomenclatura. De quem é esse café? Né? De quem é a produtora? De que família? Qual é a variedade? Então, cada vez mais eu estou vendo aqui no Brasil e também no exterior projetos que têm causa e têm... Ou seja, porque isso fica para frente. Embora seja uma iniciativa fabulosa da empresa Três Corações, você vê também que isso daí é um know-how, um reconhecimento que deixa para essa família a vida inteira. 2, outro com causa também, é um projeto para os indígenas da Amazônia, né? Ou de outra variedade que nós praticamente não conhecemos, porque raramente alguém tomou um café canéfora, ou como chama, canéfora ou robusta puro. Então, uma empresa faz um concurso só para o indígena, só para reconhecer o trabalho que ele faz, sem tocar
no conceito de vida dele, só para ele melhorar a produção e leva essa produção para todos nós. E é uma grande empresa que distribui. Então, quais são os benefícios que eu tenho visto nessas iniciativas, como de outras empresas e muitos também pequenos torrefadores fazem esse trabalho? São levar os cafés diferentes, mas dar liquidez para isso. Ou seja, os pequenos mais artesanais, como eu também torro aqui e faço esses trabalhos, a gente tem um ângulo de abrangência menor. É nosso ângulo, é a nossa cidade, muitas vezes é o nosso bairro, né? E grandes empresas, quando criam esse trabalho, dá uma expansão nacional. Porque, então, todos, o cara do Amazonas, né, um apreciador de café que estiver lá em Manaus ou que estiver lá em Porto Alegre, ele pode ter acesso a coisas bacanas e coisas diferentes, e você está inserido nesse contexto. E isso aí você fala, super bacana, mas não esquecendo que no pé de tudo isso está o produtor, porque ele tem aumentado o volume de produção desse café. E ainda bem que a gente consiga, ou seja, estou vendo o mercado, nós todos estamos vendo essa evolução de ter liquidez, porque senão você cria isso, você melhora, mas depois não tem para quem vender, você para todo o processo. Porque você precisa, para ter esses cafés especiais, você precisa, e vocês sabem melhor que ninguém, plantas saudáveis, bem nutridas, bem acompanhadas, porque senão não é possível. Agora também tem uma tendência, sem misturar os assuntos, de fertilização mais direcionada à qualidade. Tem muitos estudos nessa direção. Então, você vê como tem ainda abertura de trabalho que nós podemos fazer dentro do nosso segmento. Tem uma imensidão. Mas, de novo, eu confio muito na sequência dos cafés especiais com boa demanda ainda por bastante tempo. Realmente é apaixonante, né? Então, você falou aí dos cafés com causas, né? Então, eu já vou colocar assim uma pulga atrás da orelha do nosso ouvinte aí mais uma vez, né? Porque a gente, assim, é uma empresa de inovação e eu hoje, dentro da parte técnica, né, fico muito feliz também nesse quesito, né? A gente tem alguns produtos já tem um que é comercial, que a gente está colocando o selênio. Selênio é muito importante na biofortificação para a gente, né? Então, aqui em primeira mão, eu já te falo que eu já tenho amostras de café com selênio para a gente ver como que vai estar essa qualidade, como que vai chegar nesse produto final. Imagina lá no final das contas, né? Uma florada premiada, igual você falou aí, da BSA, que a gente patrocina também, a gente é apoiador dessas causas. Imagina um café produzido por mulheres, biofortificado com selênio. Então, a gente está contribuindo para a melhoria, para a qualidade de vida dessa população que está tomando ali uma xicrinha de café, mas que lá na frente está tendo esse benefício aí, por exemplo, de uma redução de câncer, né? Que a gente sabe que o selênio tem esses benefícios em humanos. Mas por que isso, né? Porque a gente também sabe que o selênio ele tem benefícios para a planta. Você falou assim que já está vindo também uma segunda questão aí, não misturando os assuntos, mas já misturando, né? Que a nutrição ela interfere diretamente na saúde da planta, vai interferir na nossa saúde e a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Então, assim, a gente tem uma causa também já plantada e por que não? Daqui a pouco está chegando um café aí para o Silvio provar, biofortificado aí com selênio, aí o Silvio vai falar, não, tá uma doçura melhor, uma acidez diferente. Então, a gente também já está buscando causas, porque a gente entende que tem essa necessidade aí para as populações e a gente já está buscando isso também. Mas aí, pegando esse gancho de tudo isso que eu falei, Silvio, a nutrição, ela vai interferir ou não num produto final ali, numa qualidade de bebida? A gente tem já especificidades, a gente já consegue ter nuances numa xícara ali, que esse café está bem nutrido, não está deficiente, está com doença. Cercóspora, eu sei que influencia muito nessa qualidade, chochamento. O que a gente tem hoje? Já tem, assim, provas de xícara nesse sentido, vendo essas lavouras, chegando a respostas a esse ponto? Pois é, mas aqui eu estou com a... Ou seja, quem me pergunta vai ter as melhores respostas aqui, eu acredito, viu? Não, é uma troca de experiências. Pois é, mas
vê como nós temos uma extensão muito boa de trabalho a ser desenvolvida. Falou do selênio, e eu ouvi há pouco tempo, fazendo aí na Costa Rica, ainda quando eu fazia a prova todos juntos, um ano e meio atrás, né, 2 anos atrás, o campeão, que foi 2 vezes campeão seguido, falou: Silvio, eu tenho cuidado muito de uma nutrição especial, específica, de micronutrientes direcionada à qualidade. Eu tive muito interesse e ele começou a comentar um pouco. Mas ainda tem de forma muito empírica, de tentativas, mas que começou a funcionar. Então, é muito bom ouvir de vocês, não só jovens, mas de uma empresa da qual vocês estão envolvidos, que vem com muita academia, né? Vem com muita ciência atrás, com muitos estudos. Como nós sabemos, essas coisas demoram alguns anos, algumas safras, para você ir conseguindo confirmar os resultados. Mas eu tenho muita confiança, sim, como em tudo, a nutrição, para nós, para tudo, a nutrição tem uma grande influência. E nós vamos aprender mais quais são os aspectos positivos, tanto para a planta, para tudo isso, como também para os sabores, que vai nos beneficiar mais em termos de sabor, dos mais aprazíveis, dos mais saborosos, mas também dos mais saudáveis. E é o caminho que eu acredito que vai também ter uma contribuição grande aos próximos anos esses estudos, Guilherme. Show de bola. Ô Silvio, até para te perguntar aqui, né, já até mais caminhando para o final aí, eu sei que sua agenda é muito corrida, mas a gente não pode deixar de perguntar, né? A gente visita muitos produtores e muitos deles, às vezes, a gente conversa muito de nutrição, muita de fisiologia, né? Nós também, assim como você é apaixonado por qualidade de bebida, nós aqui somos apaixonados por nutrição de plantas, a gente vive e respira isso, né? 24 horas por dia. E a gente, às vezes, fala muito em questão de bebida, né? E a gente fala muito com relação a que a planta precisa dos 17 nutrientes, que todos eles são fundamentais para o desenvolvimento e também para trazer a qualidade do café. E muitos dos produtores, eles nos questionam, né? Mas Ordinari, como fazer, né? Por onde eu começo? O que eu, né? Eu escolho, eu tenho que replantar meu café? O que você falaria para os produtores que querem começar a produzir cafés especiais? Qual que é o primeiro passo? O que você acredita assim? Não, beleza, vou produzir café especial. O que eu tenho que começar a fazer a partir dessa safra para começar lá na frente a colher qualidade? O que você dá de dica aí para a turma? Boa, Dinari, boa. Eu indico para quem já tem a plantação instalada, está ali funcionando, né? Então, você está numa parte desse país imenso, grandioso, e cada pedacinho de terra produz um sabor específico. Então, eu fico muito feliz, o produtor tem muita alegria de falar assim, eu produzo o melhor sabor aqui de produto que ele faz lá. Fantástico. Então, para o caso do café, eu sugiro que seja feita uma colheita seletiva. Eu não vou falar ainda, não vou me ater ainda à nutrição, supondo que ele já está nutrindo, está fazendo todo esse processo de forma adequada e com acompanhamento profissional. Então, é fazer o quê? Nós vamos colher o café cereja, porque o cereja vai estar plenamente maduro e ali tem tudo, o maior potencial de qualidade do café está ali. Então, se ele tem o máximo de potencial de qualidade naquele momento, vamos colher e sugiro preparar pelo menos 2 amostras. Ou seja, preparar um volume de uma colheita que possa fazer mais ou menos uma saca, um volume de uma saca de café pronto do sistema natural. Sistema natural o que é? É só bem limpinho, seco e uma seca lenta. E também ao mesmo volume para fazer uma saca de café cereja descascada. Passar num despolpador, tirar e você também, novamente, daí em diante fazer uma seca bastante lenta, bem feita, muito cuidadosa. Para assim provar esses 2 lotes, para ver o perfil sensorial de que esses lotes estão resultando. Dali, fala assim, meu café bebeu como? Olha, foi um café 84, 85, eu sei um potencial. Mas o CD deu 87. Opa, isso já mudou muito. Então, ambos foram 86, 87. Caramba, então você está num lugar extremamente positivo para produzir esse café. Não, eu estou com café 82, 83. Deixa eu testar. Se for isso mesmo, eu tenho outro plano aqui, que para esse nível de café, eu, quem sabe, eu posso até ser um facilitador de maturação, para fazer uma colheita mais barata, fazer mais volume, e porque eu sei que o meu potencial de qualidade está num nível que os meus prêmios não são tão altos. Então, você faz todo um planejamento de trabalho, se você faz esse estudo do máximo de potencial de qualidade.
Porque esse café limpo e docinho, todas as regiões do Brasil de arábica podem produzir. O que muda é a intensidade dele, que pode variar de região para região. Sabe, gente, eu tenho trabalhado, tenho 40 anos disso, né, de provas, uma alegria imensa. Tenho mais de 100 competições e é impressionante como aparecem novidades no Brasil e fora daqui. Então, esse volume de atributos que aparecem vem através muito dessas tentativas de regiões que nem sequer tinha sido estudado, inclusive aqui no Brasil. Então, tem regiões aqui que foi pouco utilizada. Agora começa a emergir mais e começa de maneira mais consistente a entregar esses produtos. Vamos lá. Tinha região na Mantiqueira que produzia pouco e tem ampliado. Por quê? Um vizinho vai vendo o outro. Tem cafés bons? Tem. Peraí, eu também consigo fazer. O que eu tenho que fazer? Novamente, é fazer esses cafés, primeiro em forma de teste, do máximo de potencial de qualidade, e em seguida você conseguir confirmar. Opa, meu café pode ser um especial sim, eu tenho mercado para ele. Porque aí você tem que sempre tornar isso rentável. Economicamente deve ser viável. Porque só assim você vai conseguir ter toda a tua fertilização, o teu aspecto de nutrição, o teu agrônomo, ou seja, todo o conceito vai se fechando e de uma maneira sustentável, de forma econômica também. Acho que era isso que você perguntou, nessa linha? É isso mesmo, Silvio. Acho que ficou bem claro, né? Eu acho que a sua dica foi bacana. Então, assim, vê se eu entendi, né? Resumindo, o produtor, qualquer produtor em qualquer lugar pode produzir, desde que ele inicie fazendo uma colheita do cereja, primeiro, né? E ele pega vamos botar essa mesma amostra, ele seca devagar e a outra ele despalpa e também seca devagar. Então, é como se ele tivesse assim, ó, aqui eu tenho um padrão máximo, né, de qualidade que eu tenho. Daí para frente você vai ter os planos, né, A ou B aí que você explicou muito bem, se vamos seguir para fazer essa qualidade, né? Eu acho que é por aí, é isso mesmo? Você tá craque, craque. Pode falar, tá trocando em miúdos, é isso. E aí você sabendo isso daí, você sabe direcionar. Aí se você descobre, olha, eu tenho um comprador, estou perto de compradores que têm preferência por natural. Faz natural. Eu estou perto de compradores que, ele quer um pouco de cada. Porque quando você faz um cereja descascada, se você tiver equipamento, lembrando que você deixa de secar 45% de casca, né? Então você vai levar aquela casca para adubo, né? Vai fazer já todo, mas você vai ter uma secagem mais sob o seu controle. Fazer cereja descascada é mais simples do que fazer um café natural, né? Então, se você tiver boa aplicação, pode estar utilizando aí. Eu acho que essa pergunta, Silvio, por que eu fiz? Porque às vezes eu vejo pequenos e médios produtores perdendo dinheiro, na verdade, né? Porque poderiam, e assim, eu vejo que é um sentimento meu e que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque ganha a cadeia como um todo, né? Se a gente tem mais produtores produzindo café de mais qualidade, nós estamos levando melhor qualidade para o cliente final, nós estamos levando mais rentabilidade para o produtor rural e toda a cadeia que vem para trás. Então, assim, a gente é fã e levanta a bandeira, e aí é o que o Amaral falou, né? Nós estamos aqui tentando inovar, trazendo biofortificação para o café, nós somos patrocinador da BSA e vamos continuar firme nisso aí, pode contar conosco. Obrigado. E agora também eu sou pequeno produtor, né, gente? Então eu também estou do outro lado sentindo como é que funciona. Estou lá em Piatã, estou feliz porque é um começo de jornada em produções pequenas e boa parte do que eu tenho sempre falado e explicado do pós-colheita, eu também estou aplicando para mim, né? Fiquei contente ano passado, eu tive alguns bons resultados junto à BIC, né, de ter colhido os melhores cafés aqui da Chapada, e esse ano também. E agora também estou na etapa final com cafés produzidos desse jeito que eu estou mostrando no Cup of Excellence. Tomara que, vamos ver agora os resultados finais. Então, eu acho que é bacana você também abrir. O meu caso lá, nós temos uma pequena propriedade, mas totalmente aberta, tipo escola. Ou seja, o objetivo que eu digo, gente, vem aqui, né? Mostrem, venham ver o que eu estou fazendo e também nos ensina mais alguma coisa, né? Nos tragam essa oportunidade de compartilhar, né? Então isso vem muito mais empresas como a vossa para também nos ajudar, porque traz muita tecnologia, muito conhecimento que você vai ajustando para você tirar o melhor resultado técnico daquele lugar. Então é bacana. Estou feliz agora na nova jornada também de pequeno produtor de café. Ô Silvio, você comentou muito bem, né, a questão do mapeamento
em lavouras, né? Eu acho que, falando em parte gerencial e estratégica de uma fazenda, isso é importantíssimo. Eu gostaria, Silvio, assim, já caminhando para o final, que você explicasse para a gente como é feito a pontuação do café, né? Porque a gente ouve muito, né? Café de 92, 89, né? O café bebeu ou não bebeu, né, Silvio? E aí a gente, assim, muita gente tem dúvida. Quais que são os atributos que são pontuados para gerar essa nota final? E como, Silvio, é mapeado as características sensoriais? Porque sempre vem uma pontuação com uma nota sensorial, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro, no vocabulário mais usual. O café bebeu ou não bebeu? Bom, no fundo, todo café bebe, né? Quando fala que não bebe, é porque tem uma xícara ou xícaras, né? Que leva a um ligeiro gosto químico, né? Que chama fenólico. Então, esse sabor, que pode ser muito intenso, que nós chamamos aqui de rio, ou de baixa intensidade, que nós chamamos de riado. Então, isso é grave porque atrapalha, deixa um sabor não agradável no paladar. É como se tomasse um pouquinho de remédio, um remédio ruim, né? Então, isso não é atrativo na bebida do café. Daí, então, o bebe e não bebe, né? Mas quando a gente entra nessa fase dos melhores cafés, e o ranqueamento é uma tabela de 0 a 100 pontos. Tanto a tabela do Cup of Excellence como a tabela do Q-Grader. Então, o que essas tabelas elas vão buscar em atributos? Limpeza. O café deve estar muito limpo. Doçura, intensidade. Você mede, né? Depois, acidez, também é medido. Depois, o corpo é medido. O sabor remanescente é medido. Uma nota global é medido. Aí você fala, Silvio, como é que eu meço isso? Começa a ser sensorial. É treinamento, né? Então, é você ter bebidas de referência que você consegue encontrar qual é a pontuação disso. Então, aqui para o ouvinte, assim, falar, tá bom, como é que posso começar a entender? Uma dica importante. Café, quando começa com 80 pontos, ele deve ser limpo, não pode ter a distringência, não pode ter aspereza, isso aqui vem do verde que eu estou falando, tá? Então, e um ligeiro doce. Esse é o 80 pontos. Aí você fala, tá bom, como é que eu consigo ampliar a nota? É a partir do momento que você consegue ter o café cada vez mais doce ou com outros atributos especiais. Que atributos pode ser? Ele está limpo, ele está doce, mas no retrogosto, quando você toma, ele expande assim, faz... Nesse sabor aí você tem, deu um toque aí como se fosse um capim-limão, mel, rapadura, melaço, deu um toquinho de casca de laranja. Mas só lembrança, é toquinho, porque o sabor principal é café. Então, ele te preenche o paladar. Então, é esse nível de intensidade que você vai graduando para os cafés de maior pontuação. Então, ou seja, da maneira mais simples, é assim que a gente pode descrever porque um café tem maior ou menor nota. Mas o ponto principal, chave, divisor de água, é o 80 pontos. Aquele lance de limpeza, um pouquinho de doçura, mas já sem aspereza. Não pode ter. Se eles lembram um pouquinho, às vezes, um toquinho que dá de amendoim, ou como se fosse um toquinho que lembra milho de pipoca, nesse aí o café está áspero. Aí não é a linha já do especial, é a linha da comercial. Então, é nessa pegada aí, gente. Ô Silvio, a verdade é o seguinte, a gente poderia passar aqui mais umas 3 horas aqui, né, Charás, falando sobre qualidade de café com você, e assim, eu tô aqui preso e não quero terminar o episódio, eu quero ficar aqui mais conversando e perguntando, mas eu sei que a gente tem um tempo aí, e aí, Silvio, eu gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo aqui com a gente. Acho que foi uma aula para todos nós. Quem era leigo largou um pouquinho de ser mais leigo, né? Tinha um professor que falava sempre que conhecimento é sedimentado, né? Você vai aprendendo, aí depois você lê de novo e as coisas vão sedimentando na cabeça. E você, a gente percebe que você fala com muita paixão, com muito, assim, convicção, que você é apaixonado pelo que você faz, e não é à toa que é um dos profissionais mais qualificados do mundo, e orgulho aí de ser um brasileiro que está aí à frente, um dos principais juristas aí, é muito gratificante para nós, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os produtores, para os consultores, né? E para todos os técnicos que trabalham com café aí. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma alegria que estar com os Guilhermes, né? E tomando
essa sabatina e também aprendendo com vocês. 2, é que nunca deixe essa bandeira de compartilhar conhecimento. Eu fico muito feliz em participar, abrir agenda, a gente conseguir fazer isso, porque eu no começo dessa jornada de especiais, isso tem 30 anos, era tanta desconfiança, porque o produtor já, coitado, às vezes sofreu tanto, já apanhou tanto, que chega a novidade e você fala, opa, como é que é? Naquela altura, ainda muito mais jovem, eu falei assim, nós temos que apanhar agora sem verde. Foi a história que eu contei um pouquinho agora do máximo potencial de qualidade. Falei, gente, nem que for 2, 3 sacas, eu queria um pouquinho desse, né? Falei, mas sem verde nenhum, não dá assim, um pouquinho, 10% só, não dá? Não, 10% vai atrapalhar para o objetivo. Então, assim começou a jornada dos especiais. Foi acreditando, a gente mesmo ajudando a comprar e comercializar esses pouquinhos para a gente abrir novos horizontes para o mercado brasileiro. E assim foi conseguido. Então, isso foi há muitos anos. Hoje, tudo isso está superado. E nós temos hoje imenso caminho de aprendizado, tanto em tecnologia de campo, de aplicações, de fertilizações e de nutrição, como também de pós-colheita ainda, e esse novo caminho também das fermentações, né, que tem que ser com muita responsabilidade, porque tem muita técnica de como se fazer as fermentações. Tem muitos estudos sobre isso. Então, eu acredito muito que esse caminho dos especiais, mesmo que você não tenha toda a sua lavoura voltada para isso, porque no Brasil nós temos uma diversidade que nós podemos, às vezes, escolher 20% ou 30% desses melhores grãos, e outros nós temos que fazer a rapa, nós temos que tirar, não conseguimos economicamente viabilizar. Tudo isso pode ser equacionado, mas os melhores grãos, eu acredito que ainda vai continuar dando os melhores resultados, especialmente nos anos mais difíceis de se vender o produto. Então, ou seja, nos momentos de maior dureza em termos de mercado, o melhor resultado vem dos especiais. Então, fica uma dica, uma sugestão, porque isso tem demonstrado ao longo do tempo esse caminho. E para vocês jovens, Guilhermes, é uma alegria estar aqui, vocês estão craques, e continua compartilhando todo esse vosso conhecimento, esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo, tá? Parabéns para vocês. Show de bola, Silvio. Muito obrigado. Obrigado, meus xarás aí, pela presença, né? Acho que todos dois estão aqui também. Estou vendo a cara dos dois aqui, adoraram o bate-papo. Então é isso, pessoal. Fica assim. Até a próxima e forte abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.